sobre a história de Ester. Sucedeu, nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os príncipes e seus servos. Estando assim perante ele, o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres, na casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre por causa do vinho, mandou que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Consultando aos sábios, houve um edito da parte do rei de que a rainha Vaste não entrasse mais na presença do rei Assuero, e que o rei desse o reino dela a outra que fosse melhor que ela. Após o decreto, o rei mandou buscar moças virgens e formosas, e a moça escolhida reinaria no lugar de Vaste. E isto pareceu bem aos olhos do rei. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, que fora transportado de Jerusalém. Este criara Radassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, aos cuidados de Hegai, também levaram Ester à casa do rei. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele. Chegando, pois, a vez de Ester para ir ao rei, coisa nenhuma pediu. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Ester, porém, não declarou a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara. Depois dessas coisas, o rei engrandeceu um agagita chamado Ramã, que era adversário dos judeus. Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Então o rei tirou o anel de sua mão e o deu a Ramã, autorizando-o a fazer o que bem parecer aos seus olhos. Enviaram cartas a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer os judeus. Quando
Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, fez saber a Ester. Ester enviou uma mensagem para que todos os judeus jejuassem por 3 dias, pois ela iria pedir e suplicar junto ao rei. Então Ester denuncia a Hamã por todos os seus feitos. E os judeus recebem o livramento da morte. De órfão em cativeiro a rainha, Ester tipifica a noiva escolhida, uma mulher simples, porém formosa, que não se corrompeu com as riquezas do reino. O casamento de Ester aconteceu após 1 ano de preparação, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e ungüentos, em uso entre as mulheres. Ou seja, a noiva de Cristo deve ter o azeite, óleo, os dons espirituais, especiarias, e o selo, que é unguento, do Espírito Santo. Ester foi levada ao rei no 10º mês do 7º ano, que é o mês de Tevet. Corresponde a dezembro, com início em 8/12.